todos, graça e paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sextou, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final de mais uma semana de oração, de intercessão aqui pelo Centro de Oração e Adoração do Betel Brasileiro. Eu sou Juliana Veloso, congrego no Betel Solânia, sob a direção do pastor Thales Vieira. É uma alegria, uma satisfação estar fazendo parte desse trabalho e dessa história tão gloriosa juntamente com você. Eu rogo a Deus que você possa ficar conosco aqui até o final. Quero agradecer desde já a equipe que nos antecedeu, a equipe do pastor Carlos de São Paulo. Convidar você para ficar depois aqui da nossa equipe, que vai de 1 às 2 da manhã, 2 às 3, 3 às 4. Sempre vai ter alguém, pela graça do Senhor, para estar orando, intercedendo por você, por sua vida e pela Igreja de Cristo na Paraíba, no Brasil e no mundo. Então, como é de costume, nós vamos orar. Temos muitos assuntos importantes, temos muitos assuntos delicados, assuntos que precisam ser expostos, tratados com toda a franqueza possível, porque as coisas estão ficando realmente delicadas, complicadas, e a igreja do Senhor precisa se posicionar em oração, porque senão vai ser engolida. Quer dizer, a igreja fiel, aquela que está desperta, sabe perfeitamente, sabe muito bem o que está acontecendo. Mas aquela que está meio dormente, né, que está adormecida, sonolenta, pensa, espera, roga, entende que as coisas em algum ponto daqui por diante vão normalizar. Eu não quero ser profeta do caos, eu não quero desencorajar você, eu sou daquelas que sempre ora com vigor, com alegria, mas a gente precisa saber que o que está em curso, que está sendo debatido, que está sendo urdido nas trevas é algo muito sério. Então vamos ao Senhor em oração, consagrando essa live a Deus. Se você não está entendendo o que está acontecendo, eu rogo pelo Espírito Santo do Senhor que hoje a sua mente seja aberta. Amém? Feche os olhos, curva a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, glória damos ao teu nome. Agradecemos, Senhor, por mais uma semana de trabalho, mais uma semana de vida, pelo fôlego de vida, pela saúde, pela alegria, pela disposição, pelo vigor, pela disciplina, pelo compromisso, porque tudo isso, meu Pai, só é possível porque a Tua mão está sobre as nossas cabeças, porque o Teu Espírito Santo está nos sustentando, guiando, fortalecendo e impulsionando, Senhor. Pai, faz como Te agrada aqui nesse lugar. Essa live é Tua, esse espaço é Teu. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Jesus, use, meu Deus, a nossa vida para trazer esperança, alegria, uma palavra de conforto aos nossos corações, meu Deus. Fala com todos nós que estamos aqui presentes, Senhor. Corrige-nos, revela onde estamos errando, o que é que está faltando. Acrescenta, Pai. Acrescenta o nosso coração, o nosso caráter, a nossa mente, aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. Nos dá, meu Deus, o dom da palavra e fome pela Tua palavra para estudar e nos debruçar sobre as Tuas escrituras, Senhor, debaixo da Tua direção, do Teu ensino, da Tua revelação, Senhor. Que não sejamos nós a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo a ministrar. Receba toda a glória para si, Senhor Jesus. Pai, recebe toda a glória para o Senhor, em nome de Jesus. É assim que eu oro e agradeço. Amém, em nome de Jesus. Pois é, meus amigos, Helana, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você, minha irmã, a graça e a paz para Maria, que também estava por aqui, mas acho que ela saiu. Enfim, hoje, para honrar a palavra que foi dada ontem, eu vou continuar a reflexão sobre a aliança, mas hoje nós temos 3 pautas importantes que eu acho que vão preencher realmente aqui o cenário da ministração e da intercessão, claro, né? Mas vamos lá. A gente está falando sobre a aliança, como a aliança ela é importante aos olhos do Senhor e como nós podemos repousar diante desse cenário em que Deus mesmo propôs, fez e até o momento está aguardando essa aliança conosco. Amém? Então, trazer para vocês algumas informações. Quando uma aliança era instituída entre Deus e o ser humano, Deus é sempre apresentado como aquele que inicia esse processo, certo? Porque o homem não vem para Deus, muito pelo contrário. O homem, ele é instado por Deus a dar uma resposta para essa proposta de aliança, né?
O homem ele não vem para Deus, ele vem para aceitar ou não os termos da aliança proposta pelo Senhor. Então, ao homem cabe dizer se recebe ou não os termos desta aliança. Mas o homem não tem poder nenhum de modificar termo algum da aliança. Uma aliança entre Deus e o homem pode ser entendida também como uma espécie de pacto, de contrato, em que há termos, né, de compromisso, em que há promessas e que há também retaliações, consequências, caso uma das partes decida revogar a aliança. Deus nunca revoga a sua aliança. A gente é que, por conta do nosso comportamento, pode rejeitar a aliança. A gente vai ver esse comportamento na nação de Israel ao longo de todo o Antigo Testamento. Recusando, voltando as costas e Deus reclamando que eles estavam fazendo isso e Deus sempre reiterando, né, que foi fiel, que fez isso, que fez aquilo, que guardou, que tirou do Egito, que livrou de Faraó, que deu uma terra, prometeu a terra, introduziu na terra, ajudou a derrotar os gigantes e o povo, entretanto, chega um ponto da trajetória que simplesmente vira as costas para Deus. E Deus sente quando seu povo faz isso. A graça e paz do Senhor Jesus. Everton, tudo bem? Mas eu queria trazer para vocês aqui, ainda dentro desse contexto falando sobre aliança, que existem 3 razões fundamentais pelas quais uma aliança ela é estabelecida. Primeiro, para fins de proteção. Segundo, para fins de igualdade. E terceiro, para expressar amor e devoção, né? Na configuração de uma aliança por segurança, por proteção, o mais fraco vai buscar a ajuda do mais forte para garantir que isso aconteça. Tem um episódio lá em 1 Reis, deixa eu ver se é isso mesmo, 1 Reis 15, 17 e 21, em que Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, edificou uma cidade, a cidade de Ramá, e aí Asa, vendo isso, enviou mensageiros a Ben-Hadad, que era rei da Síria, para dizer assim, olha, eu tenho um adversário, eu tenho um inimigo, esse inimigo está vindo contra mim, eu estou enviando esses presentes para você, essa prata e esse ouro, para que você entre em aliança comigo e me proteja. E Ben-Hadad aceitou e foi guerreou com Baasa, e Baasa recuou, e assim o rei Asa teve um livramento momentâneo, tá certo? Quando a gente fala aqui de aliança, essa é a aliança em termos de proteção. Quando a aliança ela é estabelecida, ela é baseada em termos de igualdade, é para assegurar que haja um respeito mútuo. Então, tem um texto aqui que pode exemplificar esse tipo, né? Esse motivo pelo qual uma aliança é estabelecida, que é o texto que está falando sobre as filhas de Labão. Inclusive, estava tratando disso agora na novela, né? Diz assim: então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que você vê é meu. O que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. Quer dizer, esses gestos eram gestos para poder ratificar a aliança que tinha sido estabelecida, tá certo? E aí, naquele lugar, Labão chamou de Jegar-Saduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja este montão por testemunho entre mim e ti. Por isso, se lhe chamou Galeede Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomarem outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta, que Deus é testemunha entre mim e ti. Então, essa questão da aliança, nesse caso aqui, para assegurar que haveria um tratamento justo e igualitário, Labão estava entrando em aliança para Jacó para dizer assim: olha, você está levando minhas filhas, tem os meus netos aí,
Olha, trata ele bem, trata eles bem. Vamos fazer uma aliança para você me garantir que você vai fazer isso. E se você, por um acaso, não tratá-los bem, preste atenção que Deus está olhando, Deus está vendo, amém? O terceiro tipo de aliança é aquele que se estabelece por amor, por amizade, né? É aquele que é feito, por exemplo, para ratificar os laços de amor mediante um casamento. Um casamento é uma aliança, né? Um casamento não é simplesmente um ato civil de união entre um homem e uma mulher. É uma aliança. Aliança se dá em termos espirituais, amados. Uma aliança clássica, escriturística, normalmente é caracterizada assim. Duas partes entram em acordo, certo? Há um selo desse pacto, dessa aliança. Normalmente, em termos do Antigo Testamento, a gente vai ver um derramamento de sangue, tá? Existem consequências, existem bênçãos. Consequências se for quebrado e bênçãos se isso for mantido. Vocês lembram que antigamente as mulheres normalmente casavam virgens? E que quando havia a noite de núpcias, havia um pequeno sangramento, né? Para indicar que realmente aquela jovem, né, aquela mulher, só tinha tido como homem aquele que é o seu marido. Então, note que a aliança do casamento, ela tem testemunhas, ela tem o casal que contrai a aliança, tem as testemunhas, tem Deus, que também é invocado como testemunha dessa aliança, tem uma refeição cerimonial, que é uma outro indicativo de que um acordo foi feito, e tem o derramamento de sangue, que era exatamente na noite de núpcias. Esses costumes, essa consciência desses costumes foi perdida ao longo do tempo. E hoje, os acordos, os contratos, os pactos, as alianças não significam absolutamente nada. Amados, antigamente o povo fazia um pacto, como a gente viu aqui, Jacó e Labão, e colocava por elemento ratificador daquele pacto uma pedra. A pedra fala? Não, a pedra não fala. Mas é para você ver a decadência moral da humanidade nos dias de hoje. Você tem contratos, né, que são firmados, não só em termos de casamento e matrimônio, mas contratos profissionais, contratos de prestação de serviço, que são alianças, amados. E as pessoas não honram. E isso reflete na nossa perspectiva com relação ao nosso relacionamento com Deus. Se a gente não tratar e não renovar nossa mente, conforme Romanos 12:2 diz, a gente vai se comportar de maneira irresponsável, de maneira leviana, e não vai levar a sério os termos da aliança que há entre nós e o Senhor, mediante o sangue de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que a gente não pode fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, se comportar de todo jeito, porque existem termos que a gente precisa honrar. Amém? Deus honra os dele. Agora a gente vacila um bocado. Então vamos ao nosso primeiro momento de oração e de intercessão aqui, para que nós peçamos a ajuda do Espírito Santo de Deus para a gente honrar a nossa parte, para que a parte que nos cabe na aliança possa ser cumprida, possa ser obedecida. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, tratando desse assunto, meu Deus, que é tão rico, que é tão simbólico, meu Deus. Senhor, já me mostrou tantas coisas a respeito disso, eu queria compartilhar com os meus irmãos, porque eu entendo, meu Deus, que ao compreender estas coisas, o nosso comportamento muda. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude a procedermos, meu Deus, conforme a Tua palavra, que são os termos da nossa aliança, meu Deus. Nos dá condição, a capacidade de praticar os termos desta aliança, aquilo que a Tua palavra diz, aquilo que a Tua palavra ordena, aquilo que a Tua palavra ama, aquilo que a Tua palavra respeita e honra, Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus, para que estas coisas aconteçam na nossa vida, meu Deus.
É assim que eu oro e já te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu, enquanto falo, lembro que certa vez o Senhor estava falando em termos de eu não sentar para comer com qualquer pessoa. Não tem o Salmo 1 que diz assim que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores? E a gente assim toma aquilo como algo, né, simbólico, né, como algo, como uma expressão de uma vontade de Deus que é de fato, mas existe uma razão concreta para que isso não aconteça. E eu só vim a entender isso quando eu vim estudar sobre a aliança. E Deus me incomodava, né? Tem gente que tem horror desse termo, né? Enfim. E Deus ministrava em mim que eu não deveria simplesmente sentar para comer com qualquer pessoa, né? E quando de qualquer pessoa, pelo amor de Deus, não é em termos de posição social, não se trata disso, mas de pessoas que não conhecessem a Deus nem manifestassem a mesma fé que eu. Amém? É nesse sentido. E eu procurei obedecer isso que Deus falou, e depois eu vim entender que esse comando de Deus na minha vida, ele vinha por causa de algo que acontece no mundo espiritual, quando alianças são celebradas, refeições cerimoniais são feitas. Melquisedeque, rei de Salém, Gênesis 14, 18, diz assim a escritura: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Isso foi uma refeição efetuada logo após a conquista, né? De quando Abraão recuperou as pessoas de sua família, recuperou os bens e deu dízimo a Melquisedeque. Depois eles celebraram uma refeição cerimonial que é um tipo já da Santa Ceia que nós celebramos hoje, tá certo? Mas em termos de aliança, a refeição cerimonial, ela é uma evidência de que, de fato, houve um contrato, houve um pacto, houve uma aliança celebrada. Então, para ratificar aquilo ali, entre outras coisas, uma refeição cerimonial é feita. Quais são os elementos que ratificam que uma aliança foi celebrada? Por exemplo, trocando os nomes, como no casamento, fazendo uma cicatriz permanente como testemunho da aliança. Oh, glória a Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor tem marcas nas mãos. Isso é um testemunho permanente da aliança que Ele fez conosco. Amém? Uma outra evidência de que uma aliança foi celebrada, quando um animal é sacrificado. Então, nós temos vários exemplos disso no Antigo Testamento, né? Do animal sendo ali sacrificado, sangue aspergido na congregação. Moisés fez isso. Um outro exemplo de que uma aliança foi celebrada, né? Para ratificar, o que é que eles faziam? Trocavam as capas, como Jonatas e Davi. Trocavam os cintos de armas, como Jonatas e Davi também. Cortavam às vezes, né, as palmas da mão, como eu falei ontem, né, pacto de sangue, que normalmente até religiões que não são religiões cristãs fazem isso. Um outro tipo de cicatriz que celebra uma aliança, que explicita que uma aliança foi firmada, a circuncisão dos judeus. Enfim, são esses exemplos, além da refeição cerimonial e de um memorial que pode ser erigido, né? Pode ser uma árvore que é plantada, pode ser uma pedra que é colocada, enfim. Então, estas coisas, esses gestos, no mundo espiritual, eles têm simbolismo, eles têm significados. Então, assim, o Senhor dizia que eu não deveria entrar em aliança. E é por isso que o Salmo 1 diz: não se sente na mesa dos escarnecedores. Você estará entrando em aliança com eles, caso faça isso. Você não chama qualquer pessoa, por exemplo, para comer na sua casa. Eu não chamo. Você chama? Ninguém chama. Amém? Porque é um local
de intimidade, é um local de aliança. Amém? Então, estas coisas o Senhor Jesus exemplificou para nós, né? Cumpriu para nós no Novo Testamento, e nós temos símbolos que são mantidos até hoje no nosso culto. A ceia, que é uma refeição cerimonial, Cristo com suas marcas, com as suas cicatrizes, como exemplos de que a aliança foi firmada. O seu sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seu sangue foi derramado, né, para a redenção dos nossos pecados. Enfim, essa questão da aliança é um assunto bastante rico, mas hoje eu vou parar por aqui com relação a isso, tá certo? Por que a gente está tratando desse assunto? Para que a gente entenda o que significam os símbolos, os elementos que a gente, culto após culto, apresenta, celebra e faz, e qual é a força destas coisas para a nossa vida espiritual e para a nossa relação com Cristo Jesus, amém? Agora eu quero apresentar para vocês, amados, um outro assunto, né, encerrando isso por hoje. Queria trazer para vocês e propor uma intercessão pela situação política do nosso país. Eu acredito que os irmãos têm acompanhado essa semana, ao longo dessa semana, estava-se em discussão a questão do voto auditável, o voto auditável impresso, tá certo? E a nossa corte máxima, né, bem como o tribunal máximo que trata das eleições, se posicionou de uma maneira antagônica à presidência da República, sustentando que não havia problema algum com o sistema de votação existente no nosso país. Porém, o presidente da República divulgou, através de um relatório do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que houve violação. A urna, ela não é inviolável, como categoricamente e sistematicamente vinha sendo anunciado pelo TSE. O que é que está em jogo aqui, amados? Está em jogo a lisura das eleições, e mais do que isso, está em jogo o futuro da nossa nação e da Igreja de Cristo. Nós sabemos que, com todos os defeitos do mundo, com todas as dificuldades que nós temos visto, a igreja consegue trabalhar, a igreja consegue seguir, a igreja consegue existir sem perseguição sistemática do Estado, do governo. Só que não há garantia alguma de que isso permaneça caso os opositores do atual governo logrem êxito na eleição. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso aqui, eu não tenho constrangimento nenhum, como jornalista que sou, que cobri política, assessora de imprensa, de políticos, já fui assessora de imprensa, campanha política, já assessorei, já trabalhei em secretaria de governo, já fiz propaganda para governo e infelizmente sei como as coisas funcionam. E eu digo para a igreja, ore, vamos tomar posição em oração, porque o que está em jogo não é brincadeira, amados. É uma ingenuidade pensar que a igreja não deve orar, até porque é um mandato da Escritura. Está escrito lá, nós devemos orar pelas nossas autoridades para que haja vida tranquila. Nós não estamos tendo vida tranquila. Será que é porque a igreja não está orando? Precisamos fazer esta pergunta. Eu quero trazer para os amados irmãos aqui uma notícia de que o Partido dos Trabalhadores está criando núcleos de evangélicos de esquerda para tratar das eleições no ano que vem. Meus amados, não existe a menor compatibilidade entre ideologias de esquerda e o evangelho. São mutuamente antagônicos, incompatíveis e mutuamente excludentes. É impossível conciliar a palavra de Deus com as doutrinas de origem
esquerdista. É impossível, certo? Então, vamos ao Senhor em oração, pedir misericórdia sobre o nosso país. Misericórdia, misericórdia, perdão pela omissão, porque a igreja não tem se dado conta. Amados, a igreja segue dormindo. A igreja segue ignorando. A igreja segue, infelizmente, acreditando naquilo que é posto na mídia. Ninguém quer mais estudar. As pessoas não estudam sequer a palavra de Deus. Imagina investigar se uma notícia é verdadeira ou se ela não é. Então está muito complicada a nossa situação. Eu gostaria que essa live tivesse 10 pessoas, né, para que as pessoas pudessem refletir a respeito da condição que a gente se encontra. Mas aprove a Deus ter poucas pessoas, porque acredito que vocês estão entendendo que os tempos são difíceis, os tempos são obscuros e muito complicados. O que se erige no horizonte é um golpe contra uma eleição que foi decidida pela ampla maioria de forma democrática. E não há sinais de que as elites no nosso país, políticas, jurídicas, acadêmicas, culturais, tenham aceitado a vontade popular. E desde então tem se mexido, tem se articulado para anulá-la. Então vamos ao Senhor em oração, porque como igreja do Senhor, nós temos a possibilidade de alterar o curso da história. Daniel fez isso, se pôs na brecha. Daniel se pôs na brecha. O Senhor revelou a ele o final dos tempos. Até hoje nós lemos Daniel, porque Daniel tomou uma decisão de não se contaminar, de temer só a Deus e de orar pela libertação do seu povo, pela preservação do seu povo. Então, vamos pedir a Deus que haja livramento da parte dele, amém? Feche os olhos, curva a cabeça em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, assim como teus filhos, meu Deus, teus servos fizeram no passado, Senhor, fazemos agora. Neemias, Daniel, Pai, Ezequiel, todos eles, meu Deus, se prostraram, rosto em terra, decidiram, meu Deus, que iriam se dispor a restaurar as brechas, restaurar os muros, a interceder e trabalhar, meu Deus, pelo teu povo, mesmo em meio a um governo corrupto, anticristão, antideus. Eu oro, meu Deus, primeiramente para que o Senhor, pela multidão das tuas misericórdias, meu Deus, perdoe a nossa indiferença, perdoe o nosso desinteresse, perdoe a nossa ignorância, perdoe a nossa inocência, perdoe, meu Deus, de todas as formas e por todos os jeitos, os modos, a nossa falta de envolvimento, meu Deus, com a política do nosso país. Pai, ao teu povo foi ensinado que isso não era coisa tua. Ao teu povo, por vários mestres e inúmeros pastores ao longo da história da igreja, nos foi ensinado que era necessário que a igreja ficasse longe e distante, e o resultado é esse que estamos vendo aí. Pastores corruptos, lideranças ambíguas, comprometidas com as trevas, se dizendo representantes do povo evangélico, atuando de maneira, meu Deus, questionável, vergonhosa e ambígua nas mais diversas esferas de poder do país. E o povo segue, meu Deus, como avestruz, com a cabeça enterrada na areia, achando, meu Deus, que as coisas vão se decidir por si só. A tua palavra mostra, meu Deus, que os teus homens comprometidos e interessados nas tuas causas e no bem-estar do povo eram homens atentos, eram homens sensíveis,
Eram homens argutos, inteligentes, prudentes, meu Deus. Conhecedores da palavra e conhecedores dos mecanismos políticos, meu Deus. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor suscite um povo aguerrido, um povo consciente, um povo, meu Deus, corajoso, que denuncie o mal, que não permita, Senhor, que as trevas, meu Deus, instrumentalizem a tua igreja para fins políticos, que vão resultar na destruição do teu povo, Senhor. Pai, fecha as portas das igrejas, meu Deus, para esses que se dizem evangélicos, cristãos, esses progressistas, esses que se curvaram a Baal, esses que conciliam o teu evangelho com a própria palavra de Satanás, Senhor. Estes que se dizem irmãos, estes que se dizem judeus e não são, Senhor Jesus, suscita em cada igreja, em cada denominação, um bastião, meu Deus, um baluarte de pessoas, de mestres, de anciãos, de pastores, de líderes, de apóstolos, de profetas, Deus, todos juntos e unidos, para fazer oposição, meu Deus, ferrenha, ungidos pelo teu Espírito Santo, não permitindo que esse embuste, que esta mentira, que este sofisma tome lugar, tome assento nas nossas igrejas, tenha oportunidade nos nossos púlpitos, tenha oportunidade nos nossos altares, nos nossos seminários, Senhor, nas nossas denominações, nas nossas igrejas, entre os nossos jovens, varre toda mentira, todo vento falso de doutrina, todo vento falso de ideologia que deseja engodar o povo, Pai. Vai revelando aqueles que já estão comprometidos, meu Deus, com a traição à tua igreja, Senhor. Revela, meu Deus, os acordos. Revela os perfis, revela as conversas no WhatsApp, os encontros, os tratados, os acordos, Senhor. Desmoraliza os lobos, desmoraliza os falsos líderes, desmoraliza os falsos profetas. Esses, meu Deus, que dizem que são representantes do teu povo e não são, só nos envergonham, Senhor. Vai abatendo, Pai, até o pó. Preserva a tua igreja, protege a tua noiva, Senhor, de todo o mal, de todo o engano. Faz o teu povo acordar, despertar, meu Deus, desse sono. E estes que já estão despertos, meu Deus, incendeia cada um pelo poder do teu Espírito Santo, para que se levantem com poder, com autoridade, com ousadia, para dizer aqui não, aqui na igreja não, essa mentira não, ela não vai passar, vai de retro, para trás de nós, Satanás, em nome de Jesus. Porque tu não cogita das coisas de Deus, só dos homens. Que essa mentira, ela não prospere mais. Que o teu povo se levante. Que o teu povo proteja a igreja. Cada um no seu lugar. Cada um na sua igreja. Cada um na posição na qual foi chamado. Para deter o avanço do mal. É assim que eu oro. E já te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu cumprimentar vocês que estão aqui conosco. Everton e Elana. Vocês estão por aí ainda, pessoal? Vocês estão tão caladinhos hoje. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E nós já oramos aqui pela questão do voto impresso. Que o Senhor opere o milagre, Senhor Jesus. Opera o milagre, Senhor. Reverte todas as decisões. Meu Deus, trata com cada ministro, trata com cada um, trata com essa aliança que foi firmada, esse pacto que foi feito entre todos, contra a instituição, contra o presidente da República, porque é isso que foi feito, meu Deus. Derruba um por um, se essa for a tua vontade, Senhor. É assim que oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, eu quero apresentar para vocês novamente a causa das chuvas. Não sei se vocês viram a reportagem, estava conversando inclusive com a minha mãe.
aqui na região onde moramos, região do Brejo Paraibano, a barragem de Canafístulas 2, ela ainda não está com a capacidade, na verdade está com abastecimento crítico ainda, mesmo com as chuvas. Então eu quero apresentar essa causa ao nosso Deus. Tem chovido, mas que o Senhor mande mais chuvas que sejam suficientes, que tenham o volume d'água necessário para poder normalizar a situação aqui. Então, vamos ao nosso Deus em oração, pedir que Ele tenha misericórdia e compaixão dessa região, que é a região do Brejo, onde historicamente chove muito, mas infelizmente isso não tem acontecido. Então, curva a cabeça e feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos pedir a misericórdia do Senhor nesse sentido, amém? Pai, ainda no espírito de oração e de intercessão, meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem mandado sim as chuvas, ó Pai. Nem sequer chovendo estava. Eu me recordo perfeitamente disso. Olhei a previsão do tempo. Vi, meu Deus, que nessa região não havia, meu Deus, prognóstico de precipitação. Mas, Pai, as tuas chuvas chegaram, nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor nos ouviu. E eu quero novamente pedir, meu Deus, que a regularidade das chuvas se mantenha, Pai. E que o Senhor direcione, Senhor, essa precipitação para a barragem que abastece a região, Senhor. Tem compaixão dessa área, tem compaixão de nós, meu Deus. Faz com que um excelente volume d'água caia, meu Deus, na região da barragem de Canafístulas 2. Enche o reservatório, Pai. É assim que eu oro, peço e te agradeço, porque essa região, meu Deus, é uma região produtora de alimentos. É uma região que abastece, meu Deus, o nosso estado. E o Senhor sabe, meu Deus, que quando não chove há desabastecimento de alimentos. Eu já aproveito e peço, Pai, que agora quando essa onda de frio passar, Senhor, o Senhor se compadeça, meu Deus, da região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, das lavouras que foram perdidas, queimadas pelas geadas, Pai. As lavouras de milho, as lavouras de soja, as lavouras de feijão. Pai, opera um milagre. Não permite, meu Deus, que essa questão climática, Senhor, resulte, meu Pai, em escassez de alimento. Eu tenho acompanhado as notícias, eu tenho acompanhado os prognósticos, meu Deus, eles não são legais, Pai, eles não são bons. São prognósticos, meu Deus, de que haverá, sim, dificuldade de abastecimento, que haverá carestia nos preços, que haverá, meu Deus, uma remarcação, um reajuste excessivo e abusivo nos preços pela falta, Senhor, pela falta de itens. Então eu peço em nome de Jesus, Senhor, se essa é a tua vontade, meu Deus, preserva locais com a produção normalizada, de maneira, meu Deus, que o teu povo não sofra fome, nem sofra com o reajuste abusivo dos preços que podem vir. Garante, Pai, a nossa água, garante as chuvas, garante o nosso alimento, Senhor. É assim que eu peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Estamos caminhando aqui para o final da live, os 15 minutos finais. Normalmente a gente pede que você coloque os seus pedidos de oração aqui. Hoje não vai ser diferente, hoje é a última live da semana, então já vá colocando aqui nos nossos comentários os motivos de oração que você tem, tá certo? E se você tiver testemunho para contar também, aí que você tem que colocar aqui mesmo. Bom dia, Dulcinete, bom dia, Nalva, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas aqui à live. Nós já tratamos hoje sobre um pouquinho mais das alianças, né? O que é que significa aliança? Já oramos pela situação política do nosso país. Nós já oramos pedindo por chuvas aqui na região do Brejo Paraibano, para que o Senhor tenha compaixão, garanta a safra, né? Não só aqui da região como do Brasil, porque em virtude dessas geadas a gente sabe que houve perda e que isso vai resultar em desabastecimento. Enfim, então,
Foram esses os assuntos e agora a gente já está na parte das intercessões. O Everton está colocando aqui, quero colocar agradecimentos sobre a minha noiva Rebeca Tertuliano. Amém, Everton. Vá colocando aqui que a gente vai lendo. E a Dulcinete Cleófas está dizendo assim, bom dia para você também, Dulcinete. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de hoje. Hoje, sexta-feira, o último dia da semana. Amém? Então, eu convoco você a continuar a oração por essas causas, né? A coisa realmente está ficando um pouco delicada. E, amados, a igreja tem sido atacada simultaneamente em várias frentes. Vocês têm percebido isso? Vocês têm percebido que essas coisas estão acontecendo? Coloca aqui nos comentários. Eu tenho visto uma movimentação simultânea, eu tenho percebido, eu tenho discernido isso. E um ataque em várias frentes. Estão atacando as crianças, estão atacando os jovens, estão atacando o Estado, estão atacando a igreja, mas não é um ataque como nós já percebemos em outros. É uma coisa pesada, simultânea, progressiva, gradativa. E eu fico tão incomodada, amados, porque eu não vejo reação à altura, eu não vejo ninguém comentando. Às vezes nas igrejas, eu queria saber como é que está a situação aí nas suas igrejas, né? Essas coisas têm sido comentadas? Você tem consciência dessas coisas? É a primeira pergunta. Segundo, essas coisas estão sendo conversadas, debatidas aí na sua igreja, entre o seu círculo de oração? Coloca aqui nos comentários, tá bom? Deixa eu passar aqui para a gente ler aqui o que o nosso irmão Everton colocou. Pedi que quem tivesse testemunho colocasse, ele acabou de colocar um aqui, amém? Mas vai refletindo, vai colocando aqui nos comentários. Eu quero saber se essas coisas têm sido discutidas na sua igreja, em nome de Jesus. O Everton colocou assim: Rebeca hoje teve uma melhora significativa referente às inflamações bacterianas mediante os pulmões. Oh, glória a Deus, Everton. E aí? Deu glória a Deus? A saturação dela hoje deu uma melhorada e ela está respondendo bem aos antibióticos. Amém, aleluia, é isso aí. Deus, muito obrigado, Senhor, pela melhora de Rebeca. Glória ao teu santo e poderoso nome, porque o Senhor tem tocado no corpo dela para que ela possa reagir. Eu peço novamente, meu Deus, que durante esse processo ela saia, meu Deus, restaurada. Alguém ainda melhor, meu Deus, mais íntima de Ti, com um relacionamento profundo, renovado, inquebrantável, Senhor, contigo. É assim que eu oro, glorificando o Teu nome pelos inúmeros pequenos e decisivos milagres que o Senhor tem operado na vida dela. Em nome de Jesus. Amém? O Everton está dizendo aqui: agradeci já a Deus demais. Aleluia. Ô Everton, você consegue falar com ela? Quando você vai visitá-la? Coloca aqui nos comentários, né? Diga a ela que nós estamos orando e nós já sabemos que o Senhor vai dar a vitória e que isso tudo vai passar. Né? É um processo que Deus está permitindo, mas que vai ser para a honra e glória do nome dele. Aleluia. E Deus falou comigo agora há pouco, pelas orações e agradecimentos. Glória a Deus, Everton. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, basicamente é isso que eu tenho para tratar com vocês hoje. Essa dormência da igreja, ela me surpreende muito. E ela me incomoda demais. Eu queria saber o que é que vocês acham. Como é que vocês estão percebendo essas coisas, amém? E enquanto você vai colocando aqui, eu quero já orar, agradecendo pela sua participação ao longo dessa semana, abençoando, né, o nosso final de semana na presença do Senhor, pedindo a Deus a sua cobertura do sangue de Jesus espiritual para que a gente consiga desempenhar as nossas funções ministeriais agora no final de semana e para continuar concluindo aqui os nossos trabalhos. Muita gente trabalha no final de semana, né? Eu, por exemplo, tenho trabalho aqui para poder concluir o mestrado, outras pessoas têm outras coisas para poder tratar e lidar.
Então, vamos pedir a Deus essa bênção, em nome de Jesus, tá? Fecha os olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela semana que vivemos, pela superação, porque o Senhor ouviu o nosso clamor de socorro, porque o Senhor ouviu as nossas orações, porque apesar de nós, o Senhor continua fiel, porque apesar de nós, o Senhor continua nos amando, velando por nós, cuidando da gente, nos corrigindo, tendo paciência. Agora eu quero te suplicar, eu quero te pedir, Pai, assim como já orei, pedindo que o segundo semestre seja como se fosse um ano novo na nossa vida. Vai, meu Deus, acrescentando à nossa vida, ao nosso coração, o que ainda não existe. Pai, acelera esse processo de santificação. Faz a gente abandonar, muda a entranha, muda a nossa alma, Senhor, o nosso interior. De dentro para fora, meu Deus. Faz a gente responder de acordo com a nova criatura que nós já somos. Que a gente abandone de vez as coisas que não fazem mais sentido, aquilo que não encaixa mais no nosso novo estilo de vida. Que nós abandonemos, meu Deus, as práticas, as palavras, o discurso, as reações, os pensamentos, tudo aquilo que não bate mais, que não é mais compatível com a nossa salvação. Arranca, meu Deus, em nome de Jesus. É assim que eu oro, peço e te agradeço. Peço a tua bênção, meu Pai, sobre as atividades no Betel Brasileiro. Eu peço a tua bênção sobre as atividades, meu Deus, na tua igreja, espalhada sobre a face da terra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor olhe e alivia o sofrimento dos meus irmãos, ó Pai, sustentando cada um deles que agora mesmo está sofrendo por causa do Evangelho. Não deixe os nossos irmãos apostatarem, não deixa, Pai, os nossos irmãos negarem o nome de Jesus. Recolhe eles antes, mas não deixa, meu Deus, que eles capitulem diante da opressão, do martírio, da morte e do sofrimento, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço por todos aqueles que estão clamando pelo pão, pelo alívio, pela proteção e segurança, Pai. Concede, dá, olha, ser gracioso com os nossos irmãos, ser gracioso com aquele, meu Deus, que te busca, que ainda não te encontrou, que anseia por saber quem é o Deus verdadeiro. Esses, meu Deus, em países que são fechados, por países em que o teu evangelho tem dificuldade de circular. Encontra esses, meu Deus, que estão sedentos de te encontrar. Ó Pai, revela-se a eles. Revela-se a eles, meu Deus. Salva-os dessa geração perversa. Concede alívio de alma, descanso e paz de espírito. Em nome de Jesus. Por favor, Pai, em nome de Jesus, concede paz de espírito a todos nós. É assim que eu oro, pedindo a tua bênção sobre o Betel, sobre nós, sobre as nossas famílias. Livra-nos, meu Deus, de toda tentação do inferno. Livra-nos de cair em tentação. Protege-nos de toda retaliação do mal. É assim que eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui quais são os recadinhos finais. O Everton está dizendo assim: falo sim, missionária. Vai falar para a Rebeca, né? Que a gente continua orando. Inclusive, mais tarde será o meu dia de visita. Mande um beijo nosso, tá bom, Everton, para ela? Um abraço. E Deus é contigo, viu? Missionária Nova está dizendo assim: bom dia, a paz do Senhor, missionária Juliana. E aos demais irmãos, Deus continue vos fortalecendo e usando para a glória de Deus. Aleluia, Nova. Amém. Eu recebo, viu, irmã? Um abraço, abração. A Cléo Dutra está concordando aqui com a oração. Está dizendo amém. Deixa eu ver quem mais, Senhor. Marlene Dias acabou de entrar, está dando a paz do Senhor. Deixa eu aqui acenar para Marlene. E é isso, meus irmãos queridos. Eu vou, se vocês tiverem mais algum pedido de oração, coloquem aqui nos comentários. Caso não tenham,
Eu já vou encerrando agora, pedindo que vocês reflitam sobre essas coisas, reflitam sobre o Brasil, tá certo? E orem pela nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Olá, Marilza, seja bem-vinda. Deus seja com você, minha amada. Nós estamos aqui finalizando mais um horário de oração, de intercessão pelo Betel Brasileiro. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Deus seja com você, tá certo? E nós estaremos juntos, se Deus quiser, no domingo. Quer dizer, não é domingo, é na segunda, né? Mas no horário de umas 2 da manhã, tá bom? O Everton tá dizendo aqui, eu tenho, que Deus me ensine mais, que eu seja mais íntimo com Ele. Amém. Dica para ter intimidade com Deus, Everton. Tem que ler a palavra, viu, meu irmão? A palavra é Deus. Deus é a sua palavra. Lá em João 1, tá dizendo assim que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus no princípio. Nada do que foi feito sem o verbo, que é Jesus. Amém? Então Jesus é a palavra em carne e osso. Para a gente ser íntimo de Jesus, a gente tem que estar meditando na palavra. Porque quando alguma coisa vier que não está de acordo com o Espírito Santo de Deus, vai contradizer a palavra. Amém? Além de a gente ter aquele desconforto interior quando algo é dito que não é da parte do Espírito Santo, a gente pode constatar se alguém está falando pelo Espírito Santo, se tiver de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra do Senhor, pode ignorar, assim, vá dormir pleno, vá dormir tranquila. Você não está desconfiando, né, da pessoa, nem de ninguém, não, amado. Paulo disse assim, ainda que um anjo venha depois de mim e pregue outro evangelho. O que ele quis dizer com isso? Ainda que se apresente diante de mim e de você uma manifestação sobrenatural, espiritual, gloriosa. Porque ver um anjo é um negócio muito, né, sublime. Ainda que isso aconteça, se a partir dessa experiência espiritual houver uma contradição relacionada à palavra de Deus, esquece. É anátema. É maldição. Pode ser quem for, amado, pode ser quem for. Deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus. O final dos tempos, Jesus disse que a gente tinha que se acautelar, porque o engano iria se multiplicar. Primeiro conselho que Jesus dá lá em Mateus, acautelai-vos, vede que ninguém vos engane. Por que Jesus disse isso? Porque Cristo sabe que próximo ao tempo do seu retorno haverá uma multiplicação do engano. Amado, o engano não vem com placa. A pessoa só sabe que foi enganado depois que foi enganado, não é assim? A gente só descobre que foi enganado depois que foi enganado. Então Jesus prediz de antemão evidências, exemplos, sinais do erro, para que a gente não passe, não caia no engano. E o engano vai vir sobre toda a terra. Paulo disse que aqueles que não acolheram o amor da verdade serão enganados. É Deus quem vai enviar a operação do erro. Então, a gente tem que estar firmado na verdade. A gente tem que estar firmado na palavra. Um exemplo, a gente está vivendo tempos de plena, se não total, mas de uma radical já apostasia, que é o distanciamento da fé, tá? Isso pode ter um ápice com talvez leis que proíbam a adoração genuína ao único Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Pai, Deus Santo de Israel, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o anticristo virá na sequência. Então, isso significa dizer que qualquer um que se apresentar agora como anticristo
tem que cumprir primeiro o que antes, de acordo com a palavra? Essa apostasia. Estamos já nesse cenário terrível de falta de fé escriturística bíblica genuína. Então a gente já tem que ficar ligado. Amém? Como é que a gente sabe dessas coisas? Não delegue a sua vida espiritual apenas a um culto no domingo. Igreja, por melhor que seja a igreja, por mais sublime que seja o pastor, quem é o seu pastor? Amado, oh Jesus, obrigado. Judas andava com Jesus. Judas ouviu o sermão da boca de Cristo. Judas administrava as finanças do reino, da igreja, estava ali, sabia, viu todos os milagres. Isso não foi suficiente, amado. Isso tem que nos causar temor. Amém? Então, a gente tem que comer a palavra, a gente tem que meditar na palavra, a gente tem que saber o que a palavra diz, porque a partir do momento que alguém disser alguma coisa que não está de acordo com a palavra, a gente já fica de orelha em pé. Se a pessoa insistir, a gente já não escuta mais. É assim que a gente vai desviando, ó, do mal, e a gente não vai ser destruído, certo? Por falta de conhecimento. Tem duas coisas que eu queria tratar com vocês com relação a marca, né? A marca do anticristo, da besta, e a posição onde é que isso vai ser colocado, como é que é, né? Já teve tanta lenda no meio da igreja sobre isso, mas eu quero tratar com isso, se Deus permitir, no próximo domingo, no original, em grego, para que a gente não seja enganado, nem desviado por qualquer vento de doutrina, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Convido vocês para estarmos juntos no próximo domingo, de domingo para segunda, 1h da manhã. Fiquem aqui com a continuidade da oração. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Um beijo e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.